Olá, meus amigos, amigas, senhoras e senhores. A Bíblia é um livro que reúne cartas, escritos, e aí então se forma um livro chamado Bíblia. Esse livro chamado Bíblia, que é a reunião de algumas cartas, de alguns livros, foi criado em 1455, na Alemanha, porque lá tinha uma prensa, onde se produzia livros e etc, etc. Então lá, nessa prensa, Jonathan Gutenberg, que era um monge católico alemão, criou as primeiras 60 Bíblias. Levou 5 anos para fazer. Essas primeiras 60 Bíblias tinham 86 cartas e livros. Quase 90. Mas faltava a essas Bíblias as cartas de Paulo. Essas Bíblias, 60 Bíblias, não tinha a carta de Paulo. Quando Martim Lutero se desentendeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Luterana em 1546, ele fez uma reforma nessa Bíblia, colocando as cartas de Paulo e tirando algumas cartas que estavam nela. Nessas reformas que vieram sendo feitas por João Galvino e muitos outros, foram tirado cartas, tirado versículos, tirado capítulos. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios e só tem 2. Marcos, a sua carta que foi escrita em grego para os romanos, só tem 16 capítulos. 16 capítulos. Os restantes foram tirados. Inferno não é inferno. É o nome arrumado pelos romanos e aceito por Martim Lutero. O nome é, em hebraico, Seol, que quer dizer sepultura. Hades, em grego, que quer dizer sepultura. Então o nome correto não é inferno, é sepultura. Jesus venceu a sepultura. Não é inferno, mas sepultura não dá pavor, não dá medo, então trocaram. E entre essas trocas, muitas outras houve. É só os senhores pesquisarem. 400.000 alterações sofreu esse livro. Que os senhores têm que, ao ler esse livro, que se deve ler, deixar o Espírito Santo vos guiar toda a verdade, porque 40% do que está dentro desse livro foi criado pelos criadores e colocado na carta de alguns, como na carta de Paulo, na carta de Pedro, na carta de Lucas. Eles não escreveram isso. É como os senhores catarem feijão, aqueles feijão antigos, né, que vinham antigamente em sacos. Você tinha que botar em cima da mesa e ficar catando. É assim que você tem que fazer ao ler a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode acontecer isso. E na própria Bíblia está escrito que ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já existe, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é o princípio. Nada mais. Então ele é a palavra de Deus, porque Deus é Espírito. Deus não pode ter letra. Deus não tem letra. A Bíblia foi inspirada. Deus inspirou homens.
Quando você faz alguma coisa boa, é Deus te inspirando. É a palavra de Deus que você está escrevendo ou fazendo? Não. Então, meu irmão, eu gostaria até de falar mais, só que o vídeo é de 5 minutos. Se você quiser uma explanação melhor, vai às lives que faço nesse aplicativo às 20 horas. Segunda, quarta e sexta. Aí você vai ter uma explicação melhor. Porque no vídeo não dá, tá bom? Estou encerrando aqui, porque eu já completei os 5 minutos. Até já.